é um convite para olharmos com esperança para o mundo que vivemos. Principalmente nós que temos este caminho de espiritualidade. Nós que buscamos as coisas do alto. Jesus vai dizer no Evangelho que mesmo que nós não vejamos, Deus ele está agindo. Aquele homem que semeia, a função dele é jogar a semente. E a parábola vai dizer que noite e dia ele deita e levanta, ele não sabe como, mas a semente está germinando. Assim é o reino de Deus. Assim é a nossa vida. Mesmo que você não veja, tenha certeza, algo Deus está realizando na sua vida. O próprio reino de Deus, ele depende de nós praticamente para nada. A graça de Deus, ela vai acontecendo. Cabe-nos a esperança do esperar. Cabe-nos a esperança do esperar. E nós, enquanto esperamos este reino de Deus que cresce, que floresce e que frutifica, nós não esperamos na apatia, nós não esperamos na passividade, nós esperamos num caminho ativo de santidade. Confissão, Santa Missa, adoração, leitura da palavra, recitação do Santo Terço, evangelho diário e assim por diante. Nós vamos nos deter agora à noite, completando a reflexão da manhã, e você pode abrir a sua Bíblia e marque esse texto, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 ao 10. Ela traz pérolas para a nossa espiritualidade. Meus irmãos, a celebração da missa, que nós celebramos todo domingo, para aquele que entra na dinâmica eucarística, nós viemos à igreja para duas coisas. Primeiro, lógico, para atualizarmos pela liturgia católica o sacrifício de Cristo no Calvário, que se repete no altar, que se atualiza no altar, no tempo e no espaço. Liturgia eucarística, que é precedida pela liturgia da palavra, essa que nós estamos aqui. E para que serve a liturgia da palavra? Para direcionar a nossa vida espiritual, para alimentar a nossa espiritualidade. Além de tudo que a oratória sacra traz com ela, quando fiz o curso lá em Ouro Preto, o professor falava muito bem. Quando você estiver fazendo uma pregação, uma ministração da palavra para uma assembleia, o mais importante, além do texto, do contexto, do atualizar o texto, é você dar para o seu povo um direcionamento de atitude na busca da santidade. Então, ao terminar a missa, eu sou chamado a fazer o quê? O que Deus espera de mim? Como que eu, que sou cristão, devo passar por este mundo? Talvez não buscando autoajuda, mas buscando ajuda do alto. Isso é espiritualidade. E a leitura de hoje, nesse prisma, é uma pérola, é uma joia, porque nos dá vários pontos da nossa caminhada cristã. Quem quiser acompanhar no folheto, você de casa, na sua Bíblia, segunda carta a São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 6 e seguintes. No versículo 6, nós temos algo importante. Estamos cheios de confiança inabalável no Senhor. Se não é bênção, é lição. Repitamos isso. Se não é bênção, é lição. De novo. Se não é bênção, é lição. Ou seja, aconteça na minha vida o que acontecer, ou é bênção ou é lição. Veja a sua vida assim. Quando você conseguir enxergar assim,
você vai tirar a palavra ruim do seu vocabulário. Nada que nos acontece é ruim. O ruim que nós falamos deve ser denominado não bom. Acontece coisas boas e coisas não boas. Coisas boas, bênçãos. Coisas não boas, lições. Então nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós aprendemos com aquilo que Deus nos ensina e nós aprendemos com aquilo que a vida nos cobra. E esta confiança inabalável no Senhor nos livra do medo, nos livra da insônia, nos livra da ansiedade, da depressão. O Senhor está cuidando de mim. Eu posso não ver, mas Ele está fazendo algo para a minha vida. Assim como o Evangelho, aquele homem que julgou a semente, ele olhava para a terra via. Ele contemplava a terra contemplava, mas ele não sabia que o que ele não via acontecia. A semente germinava, a semente crescia, a semente tinha vida. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Hoje é o contrário de Tomé. Tomé precisou ver para crer. Hoje, quem não crer, não vê. Então é preciso crer. Nós estamos cheios de confiança. Deus tem cuidado de nós. E quando você está cheio de confiança, você começa a ver o cuidado de Deus. Hoje, visitando alguns hospitais na parte da tarde, vários dos doentes me diziam assim: padre, é nesta hora que a gente vê o cuidado de Deus. Tudo foi certo. Eu passei mal em tal lugar, tinha tal pessoa que me trouxe, já arrumaram isso, arrumaram aquilo. Por que a pessoa ela consegue fazer esta releitura? Porque ela está cheia de confiança em Deus. Deus está conduzindo. Esse médico, essa enfermeira, o carro que me levou, o dia que eu passei mal, com quem eu estava, são cuidados de Deus. Mas é preciso estar cheios de confiança para saber que Deus age no silêncio. Deus age no mistério, Deus age no enigma. No enigma, São Marcos é o evangelho que mais coloca essa tônica. Jesus só falava em parábolas. O que é uma parábola? É um enigma, é um enigma. Ele conta uma história, ele não explica a história e as pessoas ficam tentando entender. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele estava com os 12, ele explicava tudo. Ou seja, na intimidade as respostas vêm. Na intimidade você encontra o seu caminho. Na intimidade você sabe o que fazer, com quem fazer, quando fazer, onde fazer, como fazer. Quando é a nossa intimidade com Deus? Lá no seu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em segredo, e Deus que está em segredo te recompensará. Aqui eu falo com muita verdade, tranquilidade e transparência. O conteúdo da sua oração interessa a duas pessoas, a você e a Deus. Ninguém tem conta com isso. É você e Deus. Então lá no seu quarto, converse com Deus, interaja com Deus e Ele te responderá. Não há oração que fique sem resposta. É nesta nossa caminhada diária com o Senhor que Ele vai aumentando em nós essa confiança. E quanto mais confiança você tem, mais você consegue arriscar. Mais as coisas começam a dar certo para você. Porque Deus é aquele, como falou a primeira leitura, Deus é aquele que abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa, faz secar a verde e brotar a seca. Ele é Deus. E Ele pode fazer na sua vida o impossível. Mas Ele precisa da sua confiança. Ele precisa da sua entrega. É aquela história que todo mundo já conhece. Já é uma história batida, mas encaixa muito bem aqui. Aquele prédio pegando fogo, onde a fumaça tampou os andares e havia uma criança na janela. E nada da criança pular. Aí o pai da criança diz: meu filho, pode pular, sou eu.
A criança não vê o pai, a fumaça não deixa, mas ela se lança, porque ela sabe que depois da fumaça estão os braços do seu pai. É mais ou menos isso. A gente não vê, mas você deve se lançar, você deve pular, porque Deus não deixará que um bom servo caia. Ele haverá de sustentar, Ele é Deus. Então, primeira coisa da leitura, encha o seu coração de confiança. Aqui é o que eu vou falar, é muito sério, muito sério. Não confie em ninguém, nem no seu marido, nem na sua esposa, nem nos seus pais, nem nos seus filhos, nem nos seus irmãos, mais do que Deus. Pode confiar nessa galera toda, mas coloque a sua confiança primordial no Senhor. Amarás o Senhor acima de todas as coisas. Amar é confiar, amar é entregar. Havia um casal de ninja, na verdade, samurai, né? Que é o ninja do mal, o samurai é do bem. O samurai, ele atravessava um riozinho com a sua esposa. Veio um temporal e o barco foi de um lado, um barco foi do outro, ele dormindo e a mulher muito ansiosa, porque ela não sabia nadar, achando que o barco ia virar. Ela vai e cutuca no marido dela: acorda, faça alguma coisa, nós vamos morrer. O marido, que não tinha muita paciência, tirou a sua katana, a palavra certa, kataná, aquela espada, e colocou no pescoço da mulher. Falou com ela assim: olha, tem uma arma mortal no seu pescoço, basta o movimento do meu punho e eu decepo a sua cabeça. E a mulher falou assim: eu tenho mais medo dessa espada no chão do que na sua mão. É uma espada mortal, mas ela está nas mãos de quem eu amo. E ele guardou e disse: então pode dormir, a tempestade é brava, mas nós estamos nas mãos daquele que nos ama, o nosso Deus. Meus irmãos, se você entende uma história dessa, e se você já passou por momentos como esse, eu já passei e passo grandes tempestades, se você não tiver, meu filho, confiança em Deus, você vai afundar. Porque chega numa hora que é você e Deus. Você já ouviu falar que não tem caixão de casal? É uma hora que você enfrenta sozinho. Você já viu cama de CTI de casal? De família? Tem hora, meu filho, que é você e Deus. É nessa hora que você tem que ter a certeza: a minha confiança não me deixa vacilar. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Paulo continua: estamos cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, ou seja, enquanto estamos aqui neste mundo, não estamos na glória, somos peregrinos longe do Senhor. Não significa que Deus está longe de nós. Quando Paulo diz longe do Senhor, é porque ele anseia estar com o Senhor na glória, estar com o Senhor no céu. Mas o mais importante aqui é a palavra peregrino, que muitos substituem na vida erroneamente por turista. Eu já fui turista várias vezes, você também certamente. Mas alguém já fez aqui alguma peregrinação? Qual a diferença do ser turista e do ser peregrino? O turista, ele não tem interação com o local. Não importa como que ele vai, ele quer chegar o mais rápido possível. No turismo, você come, você vê, tira foto, mas nada daquilo tem a ver com você. Você está ali por um tempo determinado. Você é um turista, você não é daquele lugar. Então você vê, tira foto, estuda e volta. O peregrino, pelo contrário, ele não se preocupa com a chegada, ele contempla o caminho. Essa é a diferença do turista e do peregrino. Existe aquele caminho tão famoso de Santiago de Compostela.
As pessoas vão peregrinando. Como que no Brasil nós temos peregrinações ao Santuário de Aparecida, temos peregrinações ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia. Então o que é a peregrinação? As pessoas vão andando, elas vão rezando, elas vão meditando, tem as casas de apoio. É importante chegar, mas é muito importante o caminhar. Nós não somos turistas, nós não estamos aqui embaixo passeando, não julgando, mas observando. Eu vejo que uma grande parte da sociedade, ela não vive como peregrino, ela vive como turista. Eles estão aqui para aproveitar. Então o negócio é beber, é festa, é cuidar do corpo, é ter muito dinheiro, é ter muito prazer, é mostrar coisas caras, frequentar os melhores lugares, ter o maior prazer no menor espaço de tempo. Por que eles vivem assim? Porque eles estão vivendo uma vida de turista. O turista, ele é assim. Um dos títulos do Papa João Paulo II, São João Paulo II, é peregrino do amor. Foi um dos papas que mais viajou, levando a palavra também através da mídia. Por que um peregrino? Porque quando ele chegava no lugar, a primeira coisa que ele fazia era beijar o chão. Lembram disso? Ele descia do avião, ele ia e beijava o chão. Ou seja, eu sou um peregrino na terra de vocês. Eu quero me interagir com vocês. É a nossa terra, é a nossa igreja, é a nossa família. Meus irmãos, quando você entende que nós estamos aqui peregrinando, você vive diferente. Quando você acha que você vive para a semente e que você ficará para a semente, você vive de outra maneira. O que significa peregrino? Significa passagem. Eu estou de passagem. Tinha uma historinha, né? Essa simplesinha, mas cabe aqui também. De um monge que vivia numa cabana só com poucas coisas. Aí alguém olhou e falou: meu Deus, mas você mora aqui? Você não, não moro aqui não. Eu sou peregrino. Ah, é por isso. Aí o cara andou, encontrou esse monge lá na Ásia, com aquela mesma coisa. Não, mas você tem tanto... Não, mas eu não moro aqui, eu sou peregrino. Ah, tá bom. Depois foi encontrar o cara lá na Oceania. Mas você está aqui nessa casinha? Não. Aqui não é a minha casa, eu sou peregrino. Ah, tá bom. Acabou que encontrou o cara no Brasil. Mas você está com a mesma cabana? Já te falei, meu caro, eu sou peregrino. Falei assim: tá bom, mas onde você mora? Onde eu moro, eu ainda não posso ir, eu estou em peregrinação. Ele entendeu que ele podia morar em qualquer lugar do mundo, ele era um peregrino. Vocês já notaram, meus irmãos, que muitas pessoas, elas não refletem sobre a boa morte? Parece que as pessoas vivem como se elas não fossem morrer. Tem os acumuladores, pessoas que só pensam em bens materiais, não rezam, não têm um culto, não têm fé em Deus, é acumular. Minha pergunta é: eles vão acumular até quando? Até a morte, para que a família se alegre. São pessoas que acham que não vão falecer, ou se passa na cabeça que um dia podem falecer, elas vão levar tudo que elas têm. E eu nunca vi caixão com gaveta. A pessoa vai, nem a roupa que ela vai, o coitado escolhe. Um já deixa escolhido, né? Quem não escolheu, vai com o que tem. Então é preciso entender, e é um livro muito bom para quem gosta de leitura espiritual, Santo Afonso Maria de Ligório, Reflexões sobre a Morte. Ele vai dizer sobre isso, que se a gente entende que a nossa vida é uma peregrinação, você vive de maneira diferente. Você vai se conectar profundamente com Deus, com as pessoas, procurar ter uma vida que agrade os olhos do Criador, procurar ter intimidade com Jesus Cristo, praticar o bem, aproveitar momentos com a sua família, ter momentos que alimentem o coração. As coisas mais caras da vida, o dinheiro não compra. Esses são os peregrinos. O turista, meu irmão,
é o que segue geralmente turista, é a cacaiada, né? A pessoa nunca foi num lugar, ela compra tudo, porque lá é muito bom. Quando chega em casa, você põe aquele tanto de coisa na mesa, aí vem a pergunta: o que eu vou fazer com tanto caco, gente? Eu já caí nessa também, não é? Quando eu fui a Fortaleza a primeira vez, eu cismei de trazer um siri numa garrafa de cachaça. A minha mãe: o que você vai fazer com o siri na garrafa de cachaça? Falei: mãe, mas é bonito, eu vou para enfeitar. Tá bom, quer levar, leve. Gente, boca de mãe não tem jeito. No meio da viagem a garrafa quebrou, eu recebi a minha mala fedendo a cachaça, o siri enrolado nas minhas cuecas. Falei: meu Deus do céu, que confusão. Joguei o siri fora, a garrafa quebrada, a cachaça. Falei: não tem utilidade nenhuma. Gente, as pessoas estão vivendo essa vida cheio de cacarias porque ela acha que é turista. Um dia ela vai olhar para a própria vida, vai olhar para aquilo que ela acumulou, e ela vai contemplar o que ela perdeu no céu, e ela vai dizer: a minha vida foi um colecionar de cacarias. Passou a vida inteira juntando o que não tem valor nenhum. Você conhece aquela parábola de Jesus sobre o homem que demoliu os celeiros, porque colheu muito e fez celeiros ainda maiores? E aquele homem disse para ele: agora eu tenho comida para muitos anos. Deita, relaxa, goza, aproveita da vida. Aí Jesus fala: tolo, esta noite Deus pedirá a sua alma. E para quem ficará tudo que acumulaste? Aí Jesus dá a cereja do sorvete, né? Assim é aquele que é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. Meus irmãos, nós somos peregrinos. A nossa vida não é eterna. Nenhum de nós ficará para semente. Não chore o que eu vou dizer agora. Não chore, mas é uma verdade. E eu vou julgar alto, viu? Daqui a 100 anos, terá um padre aqui e pessoas aqui. Nenhum de nós estará mais vivo. Todo mundo será um esqueletinho. Pó. Quando eu fui lá na terra do Padre Cícero, Padre Cícero, Juazeiro do Norte, não é isso? O bispo de lá me levou no museu de Padre Cícero. E tem uma foto impressionante na praça, mas uma multidão, uma foto, claro, daquela época, né? E o Padre Cícero com o dedo levantando, pregando. Mas uma multidão, eu não me lembro a data, eu olhei lá a data, e na hora veio no meu coração assim: que coisa, hein? Não tem uma pessoa dessa viva para contar a história. Morreu todo mundo. O mundo é assim. Só que as pessoas vivem como se fossem turistas. E Paulo está dizendo: não. Você tem que viver como peregrino. Você está de passagem. Gente, a nossa vida muda, ó. Várias pessoas falaram comigo no hospital isso hoje. Padre, eu acordei, achei que era mais um dia. Tudo mudou assim, ó. Foi um desmaio, minha vida mudou. Meu marido estava do meu lado, vou falar o nome, claro, né? Passou mal à mesa, não acordou. Trouxemos ele aqui para o hospital. Ele teve uma veia, está com uma parte do cérebro toda tomada de sangue. Desde domingo ele não responde, não abre o olho, não fala mais. A família não sabe o que faz. Ela falou: padre, domingo de manhã estava numa alegria. Nós saímos, fizemos compra, compramos carne. Era um domingo de festa lá em casa. Quer dizer, mudou assim, ó. Ele apenas caiu. Nós não conhecemos o amanhã. E por que a gente assusta com notícias assim? Porque a gente acha que nós somos turistas. E Paulo vai dizer: gente, o peregrino é assim. Nós estamos de passagem. E aquele que está de passagem, ele tem que ter algo que o motiva a caminhar. Se nós estamos de passagem, o que é que nos motiva a caminhar? Paulo continua: somos peregrinos, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Para Paulo, há dois momentos na nossa vida.
o tempo da fé e o tempo da visão. Vamos lá? Qual que é o primeiro tempo? Tempo da fé. E o segundo? Tempo da visão. Nós estamos em qual? Quando que será o tempo da visão? Quando nós contemplarmos a Deus face a face. Coríntios 13. Então nós caminhamos na fé, mas não caminhamos na visão clara. Quando é que nós teremos uma visão clara? No dia da nossa ressurreição. A vida eterna, a fé, ela vai acabar. Você compreende Coríntios, né? Fé, esperança, caridade. Qual que é o maior dos três? A caridade. Por quê? Porque a fé e a esperança só duram aqui embaixo. Que ela acaba. Ai, padre, acaba? Acaba, meu filho. O que é fé? É crer naquilo que não se vê. É acreditar naquele que você não viu. Quando você estiver no reino dos céus e você estiver vendo Jesus, Nossa Senhora, São José, você olha para o seu lado, seu anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, ô São Miguel, dá um abraço, misericórdia. Você vai ter fé para quê? Você está vendo tudo aquilo, acabou a fé. Esperança, eu espero o reino dos céus. Eu espero contemplar a Deus. O dia que eu estiver lá, onde que está a esperança? Você não precisa esperar mais, chegou. E o amor acaba? Não, ele vai à plenitude. Por isso que as virtudes teologais, o mais importante é o amor, porque ele começa aqui e ele plenifica no reino dos céus. Então a fé passará, a esperança passará, mas o amor plenificará. Por isso que a leitura vai dizer que nós caminhamos na fé, porque se nós tivéssemos visão clara, não precisaríamos de fé, é uma evidência. Então nós caminhamos na fé. E qual é a pergunta que vocês deveriam perguntar agora? Como é que eu passo da fé para a visão clara? Como que eu passo daquilo que eu creio para contemplar o que eu creio? São Paulo responde no versículo 9: também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, agradáveis a Deus. Você quer uma oração boa para você rezar todo dia? Pequena, simples, profunda e poderosa? Senhor, que o meu dia hoje seja agradável a Ti. Que hoje eu Te agrade. Eu rezo assim: meu Deus, que eu, padre, possa ser hoje um padre que Te agrade. O marido vai rezar: meu Deus, olhando para minha esposa, que eu seja para ela um marido que Te agrade. Que eu seja para ele uma esposa que Te agrade. Que eu seja para os meus pais filhos que Te agradem. Que eu seja para os meus filhos pais que Te agradem. Se há alguém que você precisa agradar, é Deus. Desculpe aqui, gente, o resto é resto. Opinião não define ninguém. As pessoas têm opinião de você. Você tem que viver de definição. Só Deus te conhece verdadeiramente. E não foi outra pessoa, senão Cristo, que morreu na cruz para te salvar. Então viva para agradar a Ele. E você achará no seu caminho pessoas que queiram com você agradá-lo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa que cresça como um cedro do Líbano? Agrade a Deus. Agrade a Deus. As coisas vão se ajeitando à medida que você vive uma vida que agrade a Deus. O que foi a vida de um santo, senão alguém que preocupava só em agradar a Deus? Não se preocupava com os outros, a opinião dos outros, não. Eu quero agradar a Deus. E era uma pessoa caridosa, virtuosa, porque ele queria agradar a Deus. Esta é uma pergunta, né? Uma pergunta. A minha vida agrada a Deus? A maneira como eu vivo agrada a Deus? As minhas conversas agradam a Deus?
Os lugares que eu frequento agradam a Deus? As pessoas com quem eu me interajo agradam a Deus? A maneira como eu lido no meu trabalho, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com os meus clientes, agrada a Deus? A maneira como eu trato os meus amigos, namorada, namorado, agrada a Deus? Se você vivesse para agradar a Deus, a sua vida estaria muito melhor. Qual que é o problema de hoje? Me desculpe aqui a franqueza. Para muita gente, Deus que se dane, eu quero é me agradar. Se eu estou feliz, que se dane o resto. Não me interessa se é pecado, não me interessa o que Jesus falou, não me interessa o que a igreja ensina, dane-se esse povo todo. Eu quero me agradar. Se eu estou me agradando, está valendo. Paulo vai dizer, não viva uma vida para te agradar. Viva uma vida que agrade a Deus. Se você vive uma vida para te agradar, você é turista. Se você vive uma vida para agradar a Deus, você é peregrino, pois peregrinamos para Ele. Peregrinamos para Ele. Por fim, é que Jesus vai tocar num assunto importante para nós que cremos e para que você mostre aos que não creem que não é necessário a fé para que isso aconteça. Você não precisa crer, porque a sua descrença não leva o ser à inexistência. Vou te dar um exemplo claro. Você diz para alguém que não mora em Divinópolis assim: eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, e lá eu frequento o santuário de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. Pode falar, a igreja que celebra lá. É um santuário tipo um cone, ele é grande, ele é alto, vai assim, vai assim, vai assim. A pessoa diz para você: não acredito não. Não, duvido. A pergunta é, quando esta pessoa ela não acredita e ela duvida, pela dúvida dela, o santuário que existe, ele passa à inexistência pela não crença do outro, sim ou não? Claro que não. Então a descrença do outro, ela é totalmente inútil, porque ele não tem poder, pela falta de fé dele, levar à inexistência o que já existe. Quem vai dizer isso é São Tomás de Aquino. As pessoas que não creem em Deus, Deus não deixa de existir pela descrença delas. O ser de Deus, ele não vai para a inexistência pela falta de fé. É por isso que Paulo vai dizer assim, atenção, acompanha aí o versículo 10. Aliás, todos nós, repita. Todos nós. Mais uma vez. Todos nós. O que significa todos nós? Significa todos nós. É todo mundo. Aqui não está falando dos que creem, os que não creem, os que foram batizados, os que não foram batizados, os que rezaram terço, os que não rezaram terço, os que fizeram adoração. Não. Todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para que cada um, repita. Cada um, repita. Cada um. O que significa cada um? Você. Todos nós, cada um. Todas as pessoas terão no dia da morte o juízo particular. É você, perante o tribunal. É ali, meu filho, onde o filho chora e a mãe não vê. Não tem apelação, não tem jeitinho e não tem como fazer nada depois da morte. Se você quer mudar alguma coisa, mude quando você está peregrinando. Quando lá chegarmos, é só a sentença. Nós receberemos prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal.
O que nós estamos fazendo com a nossa vida, que é dom de Deus? Cuidado com isso. Aquilo que nós fazemos com a nossa vida, aquilo que nós fazemos com a vida do outro, aquilo que nós não permitimos fazer e não permitamos que o outro faça, isso um dia será cobrado de nós. E se você sabe disso, e se você acredita nisso, e se você é seguidor de Cristo, minha pergunta é: como viver como turista, sabendo que um dia nós teremos um juízo particular? Você vai mudar a sua vida. A sua vida será para agradar a Deus. Você vai rezar mais, você vai fazer mais caridade, você vai procurar mais confissão, você vai procurar um caminho que te leve ao coração, porque você sabe que um dia haverá o julgamento. Aí você vê uma grande parte da sociedade não acreditam nisso não. Fala, que julgamento, onde que você tirou isso? Não acredito nisso não. Aí vem um discurso. God is love. Deus é amor. Deus é compaixão. Depois da nossa morte, todos nós gozaremos da vida eterna. É porque, na verdade, eles falam uma coisa insinuando outra. Eles falam que Deus é amor, mas eles estão querendo dizer que Deus é o quê? Eles não sabem? Quando, você sabe o que eu estou falando, quando a galera fala, mas Deus é amor, Jesus é amor, porque a salvação, todos nós seremos salvos, não existe inferno, todos nós temos lugar garantido, porque Deus é amor. Na verdade, eles querem dizer que Deus é o quê? A palavra é bobo. Eles não querem dizer que Deus é amor. Deus é bobo. Deus é um bocó. Deus é um bobão. Tanto faz como tanto fez, todo mundo está com o passaporte carimbado. E o primeiro bobo da história, entre aspas, pelo contexto, é Jesus, que aceitou pregar na cruz um sacrifício inútil, sendo que todos já estavam destinados à salvação. Qual o sentido da redenção? Qual o sentido da cruz? Qual o sentido do batismo? Qual o sentido da igreja? Qual o sentido dos sacramentos? Qual o sentido de você estar aqui? Se todos nós vamos para o mesmo lugar, não há sentido nenhum. Então é um Deus bobo. Só o que eles não sabem, que Deus não é bobo. Deus é bom. Deus não é bobo. Deus é bom. Só que Deus é bom e justo. São as duas qualidades principais de Deus. Deus é bondade e justiça. Ele é uma bondade justa e uma justiça boa. O que as pessoas querem hoje? A bondade de Deus. Quem quer a justiça? Ninguém. Por que eles não querem a justiça? Porque eles não querem se converter. Eles querem ver uma vida que me agrade. Eu quero uma vida que me agrade. E Deus, Ele agrada da minha vida. Deus me aceita como eu sou. Deus me aceita. Não venha com essa não, viu, meu caro? Deus te aceita como você está. E quando você for a Ele, Ele fará de você o que você deve ser. A imagem e a estatura de Cristo. Alcançar na presença de Deus uma vida que agrade a Deus. É claro que Deus nos ama, mas quando você entra numa intimidade com Deus, só há um caminho, a mudança de vida, que é a conversão. Então, o tribunal, onde Deus vai exercer a sua bondade justa e sua justiça boa, é que deve nos preparar para este momento. Qual momento? O momento da nossa morte, que será o dia mais importante da nossa vida. O dia mais importante da nossa vida não foi o dia que a gente nasceu. Este é muito importante, mas nós nascemos para a carne. O mais importante é quando nós nascemos para a vida eterna. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: o dia mais importante da vida de um homem é o dia da sua morte, porque neste dia ele receberá o seu destino eterno, que não há
câmbio, não há mudança, não há alternância. Aqui nós tiramos 3 ensinamentos. Todos serão julgados, e não apenas alguns. Todos. Segundo, cada pessoa receberá no julgamento uma sentença. Terceiro, o julgamento é individual e particular. Ele é pessoal. É você e o Senhor. Meus irmãos, respondam aí dentro de você. Se o pessoal acreditasse num juízo particular, se as pessoas acreditassem numa condenação eterna, que é o inferno, se as pessoas acreditassem que existe um diabo, um demônio, que quer roubar as suas almas, porque o intuito do diabo é perverter a criação. O diabo, ele não pode tentar a Deus, então ele tenta a cada um de nós, que somos imagem e semelhanças de Deus. E qual é o intuito de Satanás? É transformar o homem em imagem e semelhança de Deus, em imagem e semelhança dele. Porque ele foi o primeiro desobediente. E ele quer que você desobedeça a Deus, que é o pecado. Ele quer que você rompa a sua amizade com Deus, que é o pecado mortal. Ele exulta de alegria. O diabo se alegra com cada pecado mortal. O diabo dá gargalhada com cada atitude humana que não seria para ser praticado. Nós estamos vivendo essa questão do nenê no útero da mamãe. Isso para o diabo é uma glória. A obra da criação e o ser humano se destrói. O ser humano conversa se deve ou não matar aquela vida. Aquilo para o inferno não tem nada melhor. Olha como que o diabo conseguiu perverter a tal ponto a consciência humana, que o ser humano é capaz de atos tão pecaminosos e maldosos, só podem ser oriundos de um mal maior. Quer dizer, é isso que o mal quer. Ele quer a perversão, ele não quer a conversão. Ele quer que o ser humano se torne imagem e semelhança dele, desobediente, soberbo, mentiroso, egoísta, invejoso, oportunista, falso. Isso tudo ele é. E por que ele vai entrando sorrateiramente na vida de quem está brecha? Para perverter a imagem de Deus que está em você. É isso que ele deseja. Ele não pode destruir a Deus, ele destrói a nós, que somos profundamente amados por ele. Por fim, meus irmãos, você que está em casa, anote no Catecismo da Igreja, parágrafo 10:21 e 10:22. Quem tem o catecismo, depois você leia. Aqui eu vou apenas ler o que a igreja diz a respeito do juízo particular. Vocês sabem que Santo Antônio, o pessoal fica brigando, Santo Antônio é o casamenteiro, né? Não é ele que é o casamenteiro? É. Mas Santo Antônio tem algo muito melhor do que o casamenteiro. Ele era um exímio pregador. Ele pregava muito bem. Era um orador sacro. As pessoas gostavam de escutar. E Santo Antônio vai dizer para os pregadores, para nós sacerdotes também: se o padre sabe e não diz, e o povo que não sabe, porque o padre não disse, se perde, o pecado do povo é concomitante ao pecado do padre. Agora eu te pergunto, eu já tenho os meus pecados, eu quero levar os seus, meu filho? Você que se vire com o seu. Tô fora. Por isso que eu conto essas coisas. Você sabe, se você vai fazer, se não vai fazer, ó, Pilatos já lavou a mão. Eu falei, não é? Atenção. A morte, estou no Catecismo da Igreja, 10:21. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça de Deus manifestada em Cristo. Vamos lá, atenção.
Qual é o momento que a pessoa tem para aceitar ou recusar a graça de Deus? Qual é o momento? A vida. Quando é que esse momento acaba? A morte. Você tem que saber isso de cor. Se alguém falar com você, não, depois da minha morte, Deus vai se mostrar misericordioso. Não, meu filho, já era. Você perdeu a salvação. O tempo que Deus te dá para a sua salvação é até a morte, não é depois da morte. Eu tive um professor de escatologia, eu estudo das últimas realidades, né? Que ele dizia que a gente ia escrevendo a cada dia o nosso livro da vida com uma caneta. Então, cada dia era uma página. E você vai escrevendo. No momento da sua morte, a caneta ela é retirada. Você não pode escrever mais nada. O que escreveu é até ali. A gente não vai continuar escrevendo a nossa história depois da morte. Então a igreja vai nos dizer: a morte põe fim ao tempo de reconciliação, ao tempo de mudança de vida. Há pessoas que dizem assim: padre, eu sou muito jovem, eu vou viver, vou aproveitar, vou namorar, vou ficar, vou me drogar, vou fazer tudo. No fim da minha vida, eu me converto. Tá bom, o argumento é válido, não vou dizer que não é, mas eu tenho uma pergunta para a pessoa: quando será o fim da sua vida? Quando? Você vai morrer idoso? Você vai morrer adulto? Você vai morrer jovem? Você vai morrer amanhã? Quando é? A gente não sabe a resposta. Então eu vou ficar brincando com a minha alma como se fosse uma roleta russa? Você tem coragem, meu irmão, de brincar de roleta russa? Sim ou não? Sabe o que é roleta russa? Alguém não sabe? É roleta russa, esses cabeça vazio, pega um revólver, coloca uma bala, roda o tambor e fecha. Aí eles vão dando assim, ó, cada um dá um. Por que uma roleta russa? Pode morrer a qualquer hora. Ninguém sabe quando que o projétil será disparado. Agora, a nossa vida, mais do que a nossa vida, a nossa alma, você vai julgar roleta russa com a sua alma? Aí eu vou julgar na sorte. Depois eu me converto. Vai que a morte chame antes. O Novo Testamento fala do juízo na perspectiva do encontro final com Cristo. O que é juízo particular? O meu encontro final com Cristo. Mas repetidas vezes afirma a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função das suas obras e da sua fé. Você sabe o que é imediatamente? Sim ou não? Na hora. O doutor está lá tentando reanimar o caboclo. Anote, hora do óbito, 11h58. 11h58 e meio, a pessoa já está no tribunal de Cristo. Imediatamente depois da morte. Você que é cristão católico, de ter pensamento espírita. Para com isso. Tem gente que morre e fica vagando aqui na terra. O meu tio falecido está lá em casa. Eu estou vendo a minha avó na cadeira de balanço. O meu filho, ele conversa comigo do alto do teto. Meu filho, reza que eu te garanto, não é essa pessoa, está mais para ser um demônio. Imediatamente depois da morte, a pessoa se apresenta no tribunal de Cristo. Ou ela acha que depois da morte ela vai continuar sendo turista aqui na terra. Não, eu morri, mas eu estou aqui na cadeirinha de balanço. Uma coisa que eu acho engraçado, a pessoa nunca escreveu um bilhete em vida. Depois que morre, ela escreve livro. Me ajuda, né? Me ajuda. A pessoa nunca escreveu uma carta. Aí depois que morre, em vez de cuidar da vida, ela fica mandando... Gente, nós somos cristãos católicos. Eu estou pregando para cristãos católicos. Esta é a nossa fé. Imediatamente depois da morte, cada um se apresenta no tribunal de Cristo. Cada homem, estou no 10:22, recebe
em sua alma imortal, o seu corpo é mortal, a sua alma é imortal. A retribuição eterna, a partir do momento da morte, num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação. Como que se chama a purificação? Purgatório. Seja para entrar imediatamente na felicidade, como se chama isso? Céu. Ou para condenar-se imediatamente para sempre, como chama isso? Inferno. Simples como o sol ao meio-dia. Aí, meu filho, ninguém corre, não tem apelação, viu? Você morreu, ou é céu, ou é purgatório, ou é inferno. E purgatório, atenção, desculpe que eu vou acabar com a inocência da maioria. Purgatório não é a segunda chance de Deus. Não é a segunda chance de Deus. A chance de Deus, e a única chance, é quando você está vivo aqui. Pode ser purgatório, não é a segunda chance de Deus. O que é o purgatório? É a purificação daqueles que viveram como Deus, mas não conseguiram plenamente realizá-lo. Então ele passa por um estágio de purgar, de purificar, para que você entre na glória celeste. Só o santo é capaz de ver a Deus. E se você falece, e você não falece em pecado mortal, se você viveu como peregrino, se você viveu para agradar a Deus, mas pelas nossas misérias e limites, nós não conseguimos chegar aonde poderíamos, existe essa purgação para que você veja a Deus. E isso é dado para aqueles que buscaram a Deus na vida e não resolveram buscar a Deus depois da morte. Porque, meu filho, todo mundo se converte, viu? A hora que a pessoa vê o fogo pegando, o tridente de Satã, todo mundo se converte. Aí já era. Ele não pode fazer mais nada. Quem conhece aquela parábola de Jesus, o pobre Lázaro e o rico, você entende o que Jesus ensinou ali sobre os novíssimos. O rico estava lá no fogo eterno e o Lázaro ao lado de Abraão. Aí o rico vai dizer assim, mas ele foi para o inferno porque era rico não, viu? Só você acha que para ir para o céu tem que ser pobre, não tem nada a ver. Tem muito rico que sobe e muito pobre que desce. É o coração, é a humildade, é a partilha, é a fé. Aí, porque o cara fazia banquete e não dava nada para o pobrezinho. Ele tinha uma vida soberba. E o pobrezinho, coitadinho, não recebia nada. Aí o rico fala assim, pai Abraão, o tormento aqui é demais. Pede para Lázaro, olha o tormento como é, molhar o dedo na água e colocar pelo menos uma gota aqui na minha boca. Abraão diz, não é possível. Entre nós há um abismo intransponível. Os que estão aí nunca podem vir para cá. E os que estão aqui nunca podem ir para aí. Quem está no céu, permanecerá no céu. Quem está no inferno, lá permanecerá. Aí o rico sofrendo, ele lembra de quem? Da família. Então, pai Abraão, peça que o morto, o Lázaro, vá na minha casa e diga para os meus irmãos mudarem de vida. Numa outra palavra, diga para eles viverem como peregrinos e não como turista. Abraão disse, eles têm os sacerdotes, que escutem a eles. Não, pai Abraão, mas se um morto ressuscitar, eles acreditarão. Aí Abraão responde, se eles não acreditaram na palavra, pode um morto ressuscitar, que eles também não vão acreditar. Ou seja, para quem tem fé, prova nenhuma. Para quem não tem fé, prova nenhuma é suficiente. Então é preciso buscar uma vida que nos diga, eu estou caminhando para um juízo particular. Um dia, na presença de Deus, a minha vida toda será passada. E a única coisa que Jesus quer ver, uma vida que agradou a Deus.
não uma vida que agradou a você, não uma vida que agradou os meios de comunicação, não uma vida que agradou as ideologias do mundo de hoje, não, uma vida que agradou a Deus, que vivendo assim, nós possamos peregrinar neste mundo, na certeza de que caminhamos para as coisas que não se veem. Estamos no tempo da fé, mas caminhamos para o tempo da visão clara. Que o Senhor nos ajude por uma vida austera e firme a buscar cada vez mais as coisas que não passam. Vamos fazer uma pequena oração, fecha os teus olhos. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque de maneira muito clara o Senhor revelou os segredos desta leitura. Queremos tomar posse de cada ensinamento. Queremos ter uma vida cheia de confiança. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Quero viver como um peregrino que busca o Senhor. Eu não estou neste mundo para passear. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. Eu nasci na família onde estou, convivo com pessoas, trabalho, estudo. Nesses lugares, Deus espera algo de mim. Porque nós caminhamos pela fé, mas um dia nós caminharemos com a visão clara. Contemplaremos Deus face a face. E a coisa mais importante, Jesus, que devemos buscar, seja na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, é uma vida agradável a Deus. Eu quero agradar a Deus com a minha vida, para que quando chegar a minha morte, o momento mais importante da minha vida, onde acontecerá o juízo particular, o meu destino eterno, eu quero me colocar face a face perante o tribunal de Cristo para receber a minha recompensa de tudo que eu tiver feito ao longo da minha vida. Por isso, Jesus, encha-me com teu Espírito, que o meu coração busque as coisas do alto, que eu não me deixe influenciar e nem me capturar pelas coisas do mundo que querem me afastar de Deus. Ajuda-me, Senhor, com o dom do discernimento, a separar aquilo que me leva para o céu e aquilo que pode me levar para o inferno, aquilo que me prepara um prêmio e aquilo que me prepara um castigo. Santos ou nada. Ajuda-me, Jesus, a buscar a santidade todos os dias. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja o caminho, eu não abro mão da minha amizade contigo, Senhor, porque depois da minha morte, eu não posso fazer absolutamente nada para mudar o meu destino. O tempo que eu tenho para aceitar a graça ou para rejeitar a graça é o tempo da minha vida, é o tempo que eu estou peregrinando neste mundo. Depois da minha morte, comparecerei imediatamente perante o tribunal de Cristo, recebendo a vida eterna, recebendo a purificação ou o castigo eterno. Ali, Senhor, não há apelação,
não há jeitinho brasileiro, ali apenas a sentença. Deus é bom, mas Deus é justo. Que eu possa buscar na minha vida tanto a bondade como a justiça de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida mais santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que testemunhe o amor de Jesus. Que o Senhor nos cumule com a sua força. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. É Ele quem abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa. É Ele que faz secar a árvore verde e faz brotar a árvore seca. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.